O que a gente combinou de falar hoje é exatamente sobre esse assunto que, de certa maneira, não sai da roda de amigos, né? O que vai acontecer antes e depois do coronavírus, tá certo? Claro. E a gente vive num Brasil, principalmente no Brasil, um país onde até o passado é incerto aqui para nós, né? Então, é sempre muito difícil a gente poder dizer ou predizer o que vai acontecer e o que vem por aí. Por que isso? Porque nós nos encontramos num mundo que virou um grande quebra-cabeça. É impressionante como pessoas falam coisas absolutamente divergentes e ambas com a mesma certeza. Algumas peças, né, não se encaixam, a gente tenta encaixar as peças nesse quebra-cabeça e não se encaixam. E pior, quando se encaixam, a imagem resultante desse encaixe parece não fazer sentido. Então, estamos todos com uma sensação de que estamos sendo, vamos dizer assim, estamos passando esse momento do mundo como se fôssemos cegos guiados por um cachorro louco. Esta sensação é que não pode dar a nós, gestores, nem desespero, nem depressão. Pelo contrário, deve nos dar um enorme entusiasmo para sair logo dessa e sairmos melhor do que entramos. E não dá, então, para falar de tendências, né, do que vem por aí, personagens principais. A verdade é que, neste momento do mundo, a multiplicidade de variáveis torna mais complexa qualquer equação que a gente vá montar. São tantas as variáveis que fica difícil a gente chegar ao final dessa equação. Por exemplo, se a gente falar da análise da recuperação econômica, tem gente que acredita que a recuperação será em V. Vai descer rápido a recessão e logo depois vai subir rápido, vamos dizer assim, o mundo do business e dos negócios. Outros acham que vamos dizer, o fim da crise será o fim em U, onde desce rápido, fica um pouco embaixo e depois sobe. Outros ainda acreditam que a saída dessa pandemia será em W, onde desce rápido, sobe rápido, depois desce rápido de novo para subir mais rápido lá na frente. E tem gente ainda que fala muito que talvez a saída dessa crise seja o logotipo da Nike, que desce rápido e depois sobe lentamente. Então, só para falar de um aspecto, já dá para ter uma noção clara de como pessoas diferentes têm visões diferentes sobre o que vem por aí. O volume brutal de novos paradigmas numa sociedade efêmera como a nossa, em que estamos hoje, acaba gerando uma epidemia de visões equivocadas. No entanto, o que é importante a gente... Antigamente, os sábios tinham certezas e os ignorantes tinham dúvidas. Agora parece que inverteu. Os idiotas estão cheios de certeza e os sábios cheios de dúvidas. E é isso que torna a análise do que a gente faz tão complexa. Por isso, para não ser um idiota, eu não vou poder dar certezas nessa nossa conversa, né? Eu tenho, sim, dúvidas, mas se hoje essa situação está ao contrário, a verdade é, vamos fazer mais perguntas sobre o que vem por aí, mas não pensem que nessa opinião há embutido uma forma humilde de ter certeza. Não, é realmente uma opinião, uma análise de tendência, mas ninguém em sã consciência pode dizer que isso vai estar escrito em pedra. Vamos, então, rever conceitos e questionar nossas certezas para analisarmos essa ACDC antes e depois do coronavírus. E eu queria começar dizendo o seguinte, não é? Ou seja, que nada será como antes. E a pergunta que vem na nossa cabeça é, será? Será mesmo que virá esse novo normal, alguma coisa muito diferente do que a gente teve até hoje? Será que nós somos como ursos que entraram na caverna para hibernar e quando sairmos encontraremos não as Miralpoli? As perguntas que hoje estão, vamos dizer assim, ao nosso redor são muitas. Será que a videoconferência, como nós estamos fazendo agora, vai prevalecer sobre as reuniões presenciais? Tem gente que garante que sim. Será que o ensino à distância vai ser a nova forma de estudar
e as escolas de tijolo estão com os dias contados? Será que os shoppings ficarão vazios depois que abrirem, com medo das pessoas de frequentarem os shoppings? Será que a área de feiras e eventos vai sofrer uma migração gradual, mas muito mais rápida para as plataformas digitais, eliminando então esses grandes encontros que temos e tivemos até hoje? Será que o home working vai crescer tanto que os escritórios ou as empresas vão poder diminuir suas sedes porque vai ter que comportar menos gente operando naquele local remoto? Será que nós vamos continuar viajando com a mesma frequência, tanto para turismo quanto para negócios? Tem gente que aposta que não, tem gente que aposta que sim. Vamos voltar a fazer reserva em restaurantes ou vamos achar muito mais confortável e seguro pedir delivery sem mais a participação que sempre tivemos de sair à noite com um amigo, jantar fora e preferir fazer uma... Vamos ficar mais cautelosos em relação à intimidade, que sempre fomos despreocupados, não é? Será que voltaremos a ter a preocupação que assolou o mundo quando teve início a epidemia de AIDS? Será que o exercício vai ser mais individual, em casa, cada um por si, e daí a valorização da Peloton, que está crescendo na bolsa, né, em função dessa visão de que as pessoas ficarão mais em casa restritas ao invés de ir na academia? Será que finalmente nós vamos, vamos dizer assim, alterar os horários de pico, fazendo com que escritórios de contabilidade abram às 6 da manhã e fechem às 4 da tarde, agências de propaganda comecem a operar às 11 e vão até às 9 da noite, distribuindo a população durante todo o horário de trabalho e não juntando pessoas nos transportes públicos das 6 às 9 da manhã e das 5 às 8 da noite? Ou seja, tudo isso que eu mostrei a vocês e que as pessoas têm dúvida, na verdade, já vinham evoluindo essas tendências. Não tem nada que eu tenha mostrado a vocês que já não viesse acontecendo antes da pandemia. Pessoas estão cada vez mais comprando online, pessoas estão cada vez mais pedindo coisas por delivery, pessoas estão cada vez mais, vamos dizer assim, desfrutando do ensino à distância, ou seja, já são tendências que vinham acontecendo e que agora foram aceleradas. E quando eu digo aceleradas, é que se vinham crescendo a taxa de 10% ao ano, agora estão a taxas, ou estarão a taxas de 15%, 18% ou 20% ao ano. Claro, porque muita gente nesse período de reclusão treinou a sua habilidade em muitas coisas que antes, por inércia, não fazia. E, portanto, uma pessoa que comprou alguma coisa online que antes não comprava, vai sentir mais à vontade na próxima compra. Mas nós estamos falando aqui de uma aceleração de uma tendência que já vinha ocorrendo. Não é nada novo, não há um mundo novo pela frente. Claro que há, sim, coisas que surgiram fruto da pandemia, mas são muito perante essas que eu mostrei a vocês. Por exemplo, será que nós vamos eliminar os escritórios panorâmicos, que até hoje foi a tendência, e voltar aos cubículos para preservar a saúde das pessoas que trabalham nos escritórios? Será que assoprar uma velinha no aniversário vai fazer com que ninguém mais aceite um pedaço de bolo com medo da contaminação? E as megalópolis, será que perderão habitantes por subúrbios num retorno a uma tendência de 30 anos atrás, quando o crescimento era exatamente ao redor das grandes cidades? Estatísticas muito recentes mostram em Nova York que 30% dos moradores já planejam mudar-se para fora da cidade. Será que teremos um esvaziamento das megalópolis? Então, essas são algumas coisas novas que estão surgindo nesse novo normal, mas que não alteram completamente o mundo como a gente conhece. E por que não alteram? Porque a revolução ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando ela adota novos comportamentos. É isso que altera a sociedade. E nós, nesse momento, estamos usando um monte de novas ferramentas, mas ainda não existe comportamento. Ou seja, o mundo que conhecemos hoje, será que vai ser realmente alterado? Minha opinião, acho que não. Pelo menos por enquanto, porque a aceleração e a mudança, ela continua e ela será cada vez maior lá na frente. Então, por enquanto, acho que nós ainda teremos o mundo que conhecemos. E eu afirmo isso, ou sugiro isso com certo grau de certeza,
porque em psicologia a gente tem o que chamamos de síndrome do velório do amigo. E o que é isso? Muitas vezes você está no velório de um amigo, encontra com outros 3 amigos e ficam os 4, né, na beira do caixão, conversando sobre a vida, refletindo sobre a existência humana. E um fala para o outro, como nós somos idiotas de trabalhar tanto, correr atrás do dinheiro, ficamos preocupados com detalhes da empresa, não prestamos atenção na nossa saúde, meu filho cresce, eu nem noto que ele cresceu, não dou atenção para minha mulher, não viajo, não faço um sabático. E aí começa, então, naquela catarse coletiva ao lado do caixão, tentando entender por que a gente não muda o jeito de viver e passa a ter uma vida mais frugal, sem muita correria. 3 ou 4 dias depois do enterro, está todo mundo correndo de novo, feito louco, atrás do dinheiro, atrás da meta, mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. Então, de certa maneira, isso ocorre porque formar convicção é mais fácil que transformar comportamento. Então, nós estamos, nesse momento, formando nossas convicções nesse período de isolamento, mas não necessariamente isso vai alterar radicalmente o comportamento individual de cada um de nós. Então, mesmo que o percentual de adoção dobre, não é? Em função da pandemia, ainda será muito pouco para mudanças que nós poderíamos chamar de disruptivas ou exponenciais. Nós ainda vamos estar vivendo no mundo que conhecemos, mas que, claro, já vinha num processo de aceleração rumo a uma nova sociedade que se avizinha. Portanto, se nós estamos em constante evolução, nada sairá diferente daqui para frente. Só que, e isso é um ponto importante para a nossa reflexão, é que independente dessas novas tendências e alterações, vamos dizer assim, pessoais, há sim novas tendências e alterações estruturais que deverão ocorrer no mundo. E elas serão muito importantes na dinâmica das empresas, das corporações e dos países. Nós vamos assistir, aí sim, com bastante, vamos dizer assim, certeza, revisões conceituais de relações diplomáticas, de acordos comerciais, de posturas geopolíticas, que essas sim sofrerão grande alteração. Um bom exemplo disso é a reflexão e a convicção que nós saímos dessa pandemia, que trata do assunto Forças Armadas. O investimento global nas Forças Armadas é de trilhões de dólares no mundo todo, que são gastos todo ano em pessoal, equipamento e treinamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, preparando pessoas e equipamentos para a guerra. Uma guerra que não vemos há um bom tempo. E desde a última grande guerra tivemos aí 6 a 8 pandemias para as quais não estamos preparados. Ou seja, nós temos 3 forças militares prontas e aquarteladas para lutar contra um inimigo que não existe e não estamos percebendo que hoje os grandes inimigos são outros. Então, isso sim deve ter uma grande reflexão política que poderá alterar o rumo das coisas. Paralelo ao exército de militares, a gente vai ter que desenvolver um exército de médicos, sanitaristas, de especialistas em saúde. Uma 4ª força militar que esteja pronta para, quando a pandemia ocorra, a gente rapidamente possa dotar os países da infraestrutura necessária para enfrentá-la. Adicional aos aviões bombardeiros, que temos centenas deles, não temos nenhum avião UTI, pois está na hora de termos aviões UTI que possam transportar pessoas de uma zona pior para uma zona melhor. Tão ou mais importante que tanques de guerra e equipamentos bélicos como esse, vamos precisar, sim, investir mais e aquartelar essa força numa frota de ambulâncias. Provavelmente, paralelo a armas e munições que compramos e gastamos bilhões de dólares, deveríamos também ter, pronto para a guerra, respiradores e máscaras aos milhões. Ou seja, a gente parar para pensar, está na hora de ter uma 4ª força militar, dotada de médicos, sanitaristas, enfermeiros e que estejam prontos para atacar o inimigo invisível como estamos nesse momento. A verdade é que mudou o tipo de guerra,
e mudou o tipo de inimigo. Guerras tradicionais estão ficando no passado e a gente continua agindo na área militar como se vivêssemos no passado. O uniforme de guerra agora é outro, é branco, né? E o inimigo que nós vamos enfrentar é outro também. Então, vamos entender que se as armas são outras e o novo campo de batalha é esse que nós estamos vendo, claramente está na hora da gente rever as premissas do que significa força militar. O mundo precisa ter consciência que uma quarta força de guerra precisa surgir, o chamado exército da vida, e que fatalmente vai fazer falta muito daqui para frente, se não pensarmos seriamente nisso. Então, claro que isso tudo só reforça a importância que o tema saúde frente, né? E isso vai exigir de governos e de governantes uma reanálise da distribuição mais equânime, tanto para um lado o exército da morte, quanto para o outro o exército da vida. Outra grande alteração estrutural que vai provavelmente ocorrer é a revisão que nós vamos ter que fazer nas centrais globais de produção. Olha, não faz sentido essa concentração que fizemos, seja por preço, por mercados de mão de obra barata, concentrando um poder que influencia todas as cadeias produtivas, na China principalmente, mas também na Índia. Ou seja, basta dizer que 300 das 500 maiores companhias do planeta têm instalações em Wuhan. E quando você tem um surto em Wuhan, toda a cadeia produtiva para ou sofre uma pane em função desse problema. 75% dos anticoagulantes do mundo são produzidos na China. É um risco muito grande essa concentração. 85% do princípio ativo dos remédios brasileiros vem da Índia. Vejam o risco de se deixar algo tão fundamental para a população concentrado num só local. Está na hora de revisarmos isso mesmo, que a custos mais caros do que hoje temos. Uma revisão também adicional que exige muita reflexão da nossa parte é o conceito de globalismo versus nacionalismo. É claro que vimos até hoje com simpatia a visão mais globalizante do mundo, não é? Só que no momento da crise nos pareceu que isso não funciona. É cada um por si, Deus para todos. Essa é que é a regra. Faz sentido quando estamos esperando respiradores no Brasil, os Estados Unidos vai à China com 23 aviões e pegam todos os respiradores já produzidos e levam para os Estados Unidos? Ou pior, faz sentido o mercado comum europeu, ou a comunidade europeia, que foi a evolução do mercado comum europeu, quando de repente a Itália entra em pandemia, a Alemanha fecha as fronteiras e não há nenhuma ajuda de um país para o outro, ou ajudas apenas episódicas? É ou não é um mercado comum? São ou não são cidadãos de um mesmo de uma mesma tribo? Não é? Parece que não. Parece que a falta de cooperação entre os países desnudou algo que precisa ser analisado com muita calma e com muita atenção. Então, até que ponto a comunidade europeia resistirá a essa prova de fogo, né? Onde ficou patente a falta de apoio interpaíses. Mais uma ideia que vai surgir dessa pandemia, né? A ideia da Universal Basic Income, ou da renda mínima, que o nosso senador Suplicy falou durante tantos anos aqui. Porque a verdade é que o desemprego, a inteligência artificial trazendo esse desemprego, fatalmente vamos precisar de renda mínima, e há já muita discussão sobre esse assunto em vários países. O que, na opinião minha, é muito ruim, porque, segundo Nietzsche, joga pessoas que têm moral aristocrata na vala comum da moral escrava, o que é um conceito polêmico e preocupante de estímulo a uma visão contrária para onde a gente deve se dirigir. E isso nos leva a mais uma reflexão, que é o papel do Estado. Eu confesso a vocês que sou um liberal de 4 costados. Mas por mais que os liberais defendam, né, o governo mínimo, o Estado mínimo, na verdade, o Estado ganhou protagonismo. O SUS, o Sistema de Saúde Único do Brasil,
a Caixa Econômica Federal foram os protagonistas na solução ou na batalha dessa pandemia. Então, aquela visão de que o Estado tem que ser privatizado, tudo começa a ser colocado um grande ponto de interrogação frente a essa pandemia. E a grande pergunta é, será que essa crise vai inverter a tendência liberal para uma tendência mais keynesiana de Estado maior e protetor? Para mim seria muito ruim, mas não tem como a gente não discutir esse assunto. Porque cá entre nós, e essa é uma verdade, essa é uma, vamos dizer assim, uma foto de São Paulo, para quem não está aqui em São Paulo, alguém em sã consciência acredita que essa convivência pacífica continuará possível ao olhar para Isópolis e o Morumbi lado a lado? Alguém acredita que é possível continuarmos com este nível de diferença socioeconômica, cultural, por muito tempo, sem uma explosão social? Será que nós vamos sair dessa pandemia mais egoístas ou mais generosos? Muita gente diz que vão sair mais egoístas porque, no fundo, em momentos de crise, é cada um por si, Deus para todos. Outros vão dizer, não, acho que as pessoas realmente vão refletir, vão entender que qualquer pessoa, por mais rica que seja, morando num país pobre, é pobre. Essas são reflexões importantes da gente fazer. E, para completar, precisamos reavaliar critérios de decisão, não é? Ou seja, no fundo, desde que o mundo é mundo, nós somos assolados por pragas ou por pandemias, né? Tivemos pandemias desde a época de Cristo até mais recente, e as mais recentes, como a gripe asiática, que matou 1.100.000 pessoas, ou a gripe de Hong Kong, que matou 1 milhão, ou o SARS, que matou 770, né? Ou a gripe suína, que matou 200 mil, e assim por diante. Mas nós temos também a AIDS, que matou 25 a 35 milhões de pessoas, e no primeiro ano só matou 6 milhões, e naquele ano nós não fechamos um motel, não fechamos nenhum bar gay, nem cancelamos o carnaval. Então, de repente, agora com o Covid, nós tomamos uma decisão de parar o mundo. E não pensem, quem está me ouvindo, por um segundo que eu estou reduzindo ou diminuindo a gravidade ou a importância dessa pandemia. Pelo contrário, foi realmente uma pandemia, está sendo uma pandemia muito grave, com real impacto na nossa vida e na vida das pessoas que nos são queridas, mas a verdade é, muitas vezes o mundo passou por coisas semelhantes e nós simplesmente tocamos a vida. Estávamos errados naquela época ou agora? É uma questão que a gente tem que levantar. E, no fundo, vamos entender, segundo a Organização Mundial de Saúde, 650 mil pessoas vão morrer de doenças respiratórias ligadas à gripe comum este ano. Ou seja, nós estamos falando, portanto, de um número que hoje é o dobro do que a pandemia do coronavírus já teve de gripe comum no mundo. Em nenhum momento nós tomamos alguma atitude parecida com a que estamos tomando agora. A própria Organização Mundial da Saúde estima que em 2020 morrerão 1,9 milhão de pessoas no trânsito e 2,4 milhões de 2030. E não estamos reduzindo a velocidade máxima para 30 km por hora como lei obrigatória. Nem estamos no Brasil fazendo uma lei que proíba motoqueiros de passar entre os carros, que é uma enorme carnificina que temos no Brasil. Ou seja, temos pandemias das mais variadas que assolam o nosso cotidiano e nós nunca tomamos uma atitude como estamos tomando agora. No fundo, só o trânsito é como se fosse um avião com 200 passageiros que caísse todas as horas do dia, todos os dias, o ano inteiro. E o que nós estamos tomando de atitude com o índice de truculência, gravidade e importância semelhante a que estamos tomando agora no mundo? Se a gente analisar também dados da OMS e da Worldmeter, este ano, né, de 1º de janeiro a 3 de junho, o dia de hoje,
Morreram de câncer no mundo 3.480.000 pessoas. De AIDS, 712.000 pessoas. De acidentes de carro já morreram 572.000 pessoas. De suicídio morreu mais do que do Covid-19. De malária morreu mais do que o Covid-19. E veja, o Covid-19 contando desde novembro. Portanto, com 2 meses a mais do que todas as outras estatísticas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que devemos minimizar essa pandemia que estamos? Não, devemos dar a ela toda a importância, mas é muito importante para nós gestores colocarmos os fatos em perspectiva, porque senão acabaremos todos vítimas do critério, acabaremos todos com vieses cognitivos de confirmação ou de seguindo o que os outros estão fazendo sem parar para pensar no que está acontecendo. E isso que eu acho que é importante a gente discutir e conversar. Quem acha que tem as respostas certas, na verdade, está mal informado. Quando eu falei no início que às vezes eu me sinto como um cego guiado por um cachorro louco, se a gente olhar a briga da cloroquina, já é uma insanidade. Se a gente vê que no começo da pandemia, em março, era bobagem e era desrecomendado pela OMS usar máscaras e agora se tornou obrigatório. A verdade é, estamos no meio de algo que ninguém conhece direito e, portanto, vamos ter que agir conforme as circunstâncias vão surgindo. Por isso, mais algumas perguntas para o nosso bate-papo. Primeira coisa que eu acho que nós deveríamos parar e pensar. Finalmente, será que médicos e enfermeiras terão a valorização que a sociedade dispensa às celebridades? Será que nós teremos médicos que sejam tão valorizados como Neymar ou Cristiano Ronaldo? Seria o lógico, não seria? Diversão ou salvação? Onde que está o verdadeiro valor da vida? E isso, claro, 2 ou 3 meses em casa faz com que a gente pense nisso. E acho que, após pensar, deveríamos rever nossos critérios e nossas premissas. Após a quarentena, será que nós seremos capazes de entender como que animais se sentem no zoológico? Será que teremos mais empatia? A quarentena pode não mudar comportamento, mas pode alterar consciência. Isso é muito importante, principalmente em relação aos animais. É o caso de sermos tão alarmistas na mídia? Será que alarmar a população colabora ou cria um filtro que funciona no sentido contrário? Quando nós vimos no início dessa pandemia notícias nos jornais de todo mundo falando de 50 milhões de mortes no mundo, ou 40, ou 15, os mais variados, né? E mesmo em alguns países como o Brasil, falamos de 1,1 milhão ou 2,2 milhões nos Estados Unidos. A verdade é que o papel da imprensa é informar ou aterrorizar? Isso é algo que nós vamos ter que discutir profundamente como sociedade. Porque, na minha opinião, o terror gera uma sensação que não há solução e que nada pode nos salvar, jogando a gente frente ao desconhecido. E nós não podemos esquecer nunca, né? Isso os nossos antepassados sempre nos lembraram, que a civilização é uma casca muito fina que encobre a barbárie. E que se nós mexermos ou chacoalharmos essa casca, ela pode trincar. E aí nós teremos problemas muito maiores do que temos hoje. Toda vez que o terror entra por uma porta, o bom senso acaba saindo pela outra. E Luc Ferry já dizia, a melhor forma de dominar uma população é exatamente através do medo. É nesse momento que os tiranetes de plantão tomam conta da situação. E é aí que nós vemos grandes tiranias surgirem, sejam sociais, psicológicas ou até efetivamente políticas. Se a realidade é ameaçadora demais, o incentivo para fugir da sociedade e da civilização se torna maior. E estamos vendo que, paralelo a algumas revoltas verdadeiras e legítimas em Nova York, tem um rastro de barbárie que já começa a aparecer.
A verdade é que o medo acaba gerando um poder assimétrico, que dá poderes adicionais a quem já tem muito poder. E, com isso, amplia a margem pessoal de arbítrio, o que é muito perigoso em qualquer sociedade. Quarto, será que finalmente nós daremos atenção a quem realmente interessa? No Fórum Econômico de janeiro, agora, poucos meses atrás, nós tivemos 2 pessoas participando do fórum, Niall Ferguson e a Greta Thunberg. Ninguém viu o Niall Ferguson nas manchetes dos jornais e todo mundo viu a Greta Thunberg nas capas de todas as jornais e revistas. O resultado disso é que Niall Ferguson fez algumas apresentações lá, alertando a todos nós inúmeras vezes sobre o mortal que próximos de celebrar o carnaval. E ao ninguém dar a mínima ênfase para isso, começamos a nos preparar muito mais tarde. Então, entre a Greta Thunberg e o Niall Ferguson, optamos pela Greta Thunberg e estamos agora nessa situação. E o próprio Niall Ferguson fala que o mundo deveria ir na visão contrária da onde está indo hoje. Ou seja, no seu livro A Praça e a Torre, ele nos indica que nós deveríamos ter uma sociedade que se autocontrola, que se autogerencia, com mais independência do Estado e não com mais dependência. Na visão do Niall Ferguson, se antes a sombra da torre, o governo, o poder, protegia a praça, o povo, agora é o brilho da praça, o povo, que deve iluminar a torre. E nós estávamos indo nesse caminho e agora estamos quase que indo na mão contrária, graças a uma pandemia que nos colocou novamente subjugados por um poder centralizado e indeciso ao mesmo tempo, com um índice de politicamente correto exagerado e que pode trazer consequências muito mais graves. E aí vem a última pergunta. Será que nós estamos jogando fora o bebê junto com a água do banho? Será que exageramos? Houve um processo de overreaction ou a dose foi adequada? Nem eu, nem ninguém pode afirmar peremptoriamente que foi um overreaction ou que foi uma dose adequada. Mas uma coisa parece. Antes nós nunca tomamos decisões como essa. E daqui a 20 ou 30 anos seremos julgados pela história com as decisões que tomamos nesta década. E que terá, sim, aí com certeza, grandes consequências futuras. Ao fecharmos milhares de empresas, ao quebrarmos milhares de negócios e ao desempregarmos milhões de pessoas, aos poucos vamos vendo que talvez o Isaac Ben Israel, que é cientista e chairman do Conselho Nacional de Pesquisa de Israel, tenha um pouco de razão ao dizer que para cada pessoa que salvamos num lockdown, 10 vão morrer nos próximos anos, fruto de investimento em saúde e infraestrutura, fruto de violência, fruto de desemprego, fruto de suicídio, fruto de um monte de consequências naturais de um país pobre como o nosso, que de repente para 3, 4, 5 meses. Nós temos que entender que a economia não é uma visão linear, é uma visão logarítmica, que parar um mês significa X, parar 2 meses significa 2x. Não, significa 10x, porque não é linear. E parar 3 meses significa 100x, ou seja, é uma visão exponencial o detrimento econômico resultante dessa parada. A verdade é que o propósito da vitória é viver num mundo melhor que o antigo, e já dizia isso William Beveridge em 1945. E, novamente, eu faço questão de realçar para vocês o seguinte: em nenhum momento eu estou dizendo que nós não deveríamos ter feito o lockdown, o isolamento, o afastamento. Em nenhum momento eu estou insinuando que eu sou contra o que foi feito, porque nós não tínhamos a infraestrutura preparada. Teríamos, sim, um volume enorme de mortes adicionais, porque não tínhamos hospitais preparados, não tínhamos respiradores. Mas a pergunta é, até quando nós podemos, entre aspas,
fazer a economia sofrer em nome de salvar pessoas. E até que ponto salvar pessoas agora não trará como consequência decuplicar o número de pessoas que não salvaremos muito em breve. E isso, novamente, longe de ser uma certeza, é uma grande pergunta que cabe a todos nós respondermos como sociedade. De nada adianta vencermos o vírus, né, que está nos assolando para depois ver ou perceber que estamos vivendo sob terra arrasada. E, claro, isso será, no fundo, a derrota de todos. E, claro, mais ainda, é que a história é um conjunto dos resultados indeterminados e aleatórios das nossas ações, mas não podemos esquecer também das nossas omissões. Por isso, seguir a galera, ir junto com todo mundo, fazer o que os outros fizeram, pode ter um preço da omissão que vai custar caro no futuro. A verdade é que quando a maré baixar, vai ficar mais claro quem estava sem roupa. E nem neste ano, nem nos próximos anos, nós vamos ter condição de julgar isso com isenção. Só daqui a muito tempo é que será possível a gente fazer essa análise mais fria e mais assertiva. Alguém está com barulho no microfone? Se puder desligar o microfone, é melhor. Para encerrar, eu queria dizer o seguinte: quando o Estado avança em nossas liberdades, ele jamais recua. Então, se por um lado foi fundamental tudo o que aconteceu, por outro lado, como que a gente sai dessa? Como que a gente volta a ter a nossa liberdade, nosso direito de ir e vir, nossos horários respeitados, né? Nossa possibilidade de viver dignamente, de ganhar o dinheiro fruto do próprio trabalho, quando que isso estará possível novamente, apesar da vontade de alguns de eternizar o status atual. Cada um de nós temos que entender isso, somos parte relevante da rede humana. E somos cada vez mais protagonistas numa sociedade pós-digital. Quando o medo, a tibiez e o politicamente correto prevalecem, os heróis do presente sempre viram vilões no futuro. E a gente tem que ter isso em mente ao analisar as nossas decisões. Nesse momento, toda decisão implica em perda. E, claro, decidir é sempre muito difícil, mas é a função de um gestor, tomar decisões as mais corretas possíveis. Devemos aceitar um mal menor para evitar um mal maior? Sim, deveria ser sempre assim. É isso que estamos fazendo agora? Realmente eu não sei. E por que eu digo isso, né? Por que eu acho que um mal menor, por maior que seja, tem que se subordinar a um mal maior? Em 14 de novembro de 1940, cerca de 500 toneladas de explosivos caíram sobre Coventry, próximo a Londres, na Inglaterra. Ou seja, um grande bombardeio que foi feito, onde milhares de pessoas foram atingidas, mas que Churchill foi informado 2 ou 3 dias antes de que aquele ataque aéreo ocorreria naquela região da Inglaterra. Não é? E por que ele soube 2 ou 3 dias antes? Porque os aliados tinham conseguido decifrar o código alemão de mensagens. E ao decodificar o código alemão de mensagens, eles estavam numa posição estratégica fundamental para ganhar a guerra, que era saber a movimentação dos alemães. Então, quando ele foi procurado 2 dias antes, com a informação de que a área de Coventry seria bombardeada, a primeira decisão das pessoas ao seu redor foi: vamos esvaziar a cidade para defender a população. E ele tomou a seguinte decisão: nós não vamos avisar a população, não vamos retirar a população, senão os alemães vão descobrir que nós sabemos o código secreto deles. E eles, sabendo disso, não vão permitir que a gente ganhe a guerra. Então vejam que decisão dura, decisão difícil, a situação em que a realidade coloca um estadista nesse momento. Os aliados haviam decodificado as mensagens alemãs e isso era crítico para vencer a guerra. No entanto, se salvássemos 500, 1.000, 1.500 pessoas, talvez matássemos milhões na continuidade daquela guerra. Portanto, aí fica a pergunta: quem teria a coragem de fazer algo assim, semelhante, nos tempos atuais?
Essas são, sem dúvidas, para encerrar, as grandes questões que se colocam à nossa frente. Ou seja como gestores nas nossas empresas, seja como representantes de nossas comunidades, seja como políticos, no fundo, são essas questões que eu coloquei anteriormente, e outras que provavelmente existem, as dezenas de cada um de nós, que vão determinar a nossa vida no futuro. Um mal menor deve se subordinar a um mal maior, mas é muito difícil para um ser humano tomar decisões desse tipo. E aí fica sempre a dúvida, né? O que é um mal menor e o que é um mal maior? Gente, é isso que eu tinha para apresentar a vocês e eu estou à disposição para a gente agora conversar. Muito obrigado.